nós temos dois tipos de neuromodulação, a estimulação magnética e a estimulação elétrica, né? A estimulação magnética é a mais conhecida, é uma bobina que você coloca no cérebro, ele gera um campo magnético e ele vai gerar correntes elétricas no interior do cérebro, até gerando potenciais de ação, né? Disparo de neurônios. E existe uma outra forma, que é a estimulação elétrica transcraniana, né? Aqui você aplica diretamente eletrodos no scalp do paciente, né? E aí você vai passar uma corrente elétrica de baixa amperagem. Essa corrente elétrica tem que atravessar a pele, o tecido subcutâneo, o osso, e aí a ideia é ele modular a excitabilidade do córtex, né? Geralmente você tem dois eletrodos, um ânodo e um cátodo. O ânodo ele estimula o tecido cerebral abaixo, o cátodo inibe o tecido cerebral abaixo. E o que é provado de estimulação magnética não é qualquer estimulação magnética, tá? É estimulação magnética chamada Deep TMS, quer dizer, TMS profunda. Por quê? Porque ela vai focar alvos que estão profundamente no cérebro, o córtex do cingulado, o cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial. Inicialmente, ela foi aprovada com essa bobina H7, que é uma bobina mais focal, né? Mas também é aprovada a bobina de cone dupla. Elas são consideradas bioequivalentes hoje em dia. E o estudo que possibilitou, o maior estudo, na verdade, de estimulação magnética, esse estudo do CARME, de 2019, que ele mostrou que os pacientes com TMS ativa melhoravam mais do que sham, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma questão. Essa estimulação magnética que foi aprovada, ela é aprovada junto com o protocolo de provocação de sintomas, tá? Então, o paciente está recebendo a estimulação magnética e aí ele deve ser provocado dos sintomas durante a estimulação. Isso pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, um terapeuta estimulando os sintomas, ou através de fotos. Você vê fotos personalizadas, por exemplo, o paciente tem um toque que envolve contaminação e limpeza, e você mostra fotos do banheiro, por exemplo, né? E isso vai sendo feito, então, por 29 sessões. A novidade é que a gente tem um protocolo acelerado agora em 2024, com cone duplo, onde você faz metade do tempo, 30 sessões, e também foi eficaz. Estimulação elétrica. Estimulação elétrica está em estudo ainda. Qual que é o problema da estimulação elétrica? Você é muito dependente das montagens, né? E o que a gente chama de montagem? Montagem é onde você posiciona os eletrodos no cérebro. Então, você tem dois alvos mais comuns na literatura, você colocar o cátodo na área suplementar motora e o ânodo no deltoide esquerdo, e uma outra possibilidade é colocar o cátodo no córtex órbito-frontal, né? Como eu falei, a estimulação elétrica ela não provoca potenciais de ação, ela só modula a excitabilidade do córtex. O maior estudo clínico publicado por mais tempo é um estudo feito pelo nosso grupo, a Renata é a primeira autora, né? E a gente avaliou 43 pacientes resistentes ao toque por 20 sessões, 12 semanas. O que a gente viu? O grupo ativo melhora 21,8% contra 10,2% do grupo sham e um tamanho de efeito médio, tá? Um COESD de 0,62. E esse ano a gente publicou um paper tentando entender por que esses pacientes melhoram, qual é o efeito da estimulação elétrica no final das contas, né? E o que a gente percebeu é que ele altera a conectividade funcional de áreas sensoriais do cérebro, né? Áreas sensoriomotoras, diversas áreas. E a gente viu, por exemplo, um aumento da conectividade do giro pré- e pós-central com o pré-cúneus, né? Estava associado com uma melhora. Então, aparentemente, ele modifica, de modo simples, áreas sensoriomotoras. Essa é uma meta-análise que é de 2022, tá? Eu não sei se a gente pode depreender muita coisa dessa meta-análise, porque os 4 estudos que estão aqui têm aquela inconsistência de parâmetros diferentes. Então, eu acho essa meta-análise uma interpretação um pouco difícil. Depois do ensaio clínico que a gente fez, surgiram mais 2 ensaios clínicos, um em 2024, esse ano, publicado, outro em 2023. Qual que é a crítica pessoal minha a esses ensaios clínicos? Poucas sessões, 10 sessões,
né, nem os tratamentos primeira linha não melhoram em 2 semanas. Né? O tratamento de primeira linha demoram 12 semanas para melhorar. Nem a TMS, que está mais estabelecida, melhora. Então, acho que a literatura ainda tem que estudar um pouco mais essa questão, expandir um pouco mais o tempo de estimulação. Estimulação encefálica profunda, né? Também chamada de DBS, Deep Brain Stimulation. Né? Esse é um procedimento cirúrgico, tá? Procedimento invasivo. Então, ele vai exigir abertura do crânio, a colocação de 2 eletrodos profundamente, e esses eletrodos eles são ligados a um neuroestimulador que fica no tecido subcutâneo, como se fosse um marca-passo. Né? Para quem que é esse procedimento? É para pacientes super refratários e graves, aqueles que tentaram de tudo e estão super incapacitados. Mas, interessante, a gente tem uma taxa de resposta de 50% a 70%, né? Se você considerar uma queda no iBox de 35%. A melhora não é rápida, ela demora entre 6 e 12 meses. Tem complicações, por exemplo, infecção dos eletrodos, mas você pode retirar, hipomania, ganho de peso. Né? E a literatura, ao longo do tempo, ela tentou diversos alvos. Né? Por exemplo, vamos posicionar os eletrodos na cápsula interna, no núcleo accumbens, no núcleo subtalâmico. O que a gente tem de novidade no entendimento da estimulação encefálica é que, na verdade, todos aqueles alvos que a gente estimulava, né, a cápsula, o ramo anterior da cápsula interna, o núcleo subtalâmico, o núcleo accumbens, eles estão, na verdade, estimulando o mesmo feixe de fibras brancas, né, que sai do núcleo subtalâmico e vai para o córtex pré-frontal. Né? Então, esse é um avanço no entendimento dessa estimulação profunda.